Olá pessoal do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, de matemática. Dessa vez a gente vai continuar, com a parte de números racionais. Só que como a gente já encerrou, a parte de potenciação, a gente já viu, como calcular potências de números racionais, envolvendo o sinal, envolvendo a fração, envolvendo também o decimal. E vimos também, no último vídeo, como calcular potências em que o expoente é um número negativo, não foi assim? Que a gente até relembrou a noção de inverso, não foi, de um número, como é que eu acho o inverso de um número. A gente agora vai dar continuação estudando a operação contrária, na verdade uma das operações contrárias à potência, que é a operação de raiz, especificamente a operação de raiz quadrada, quando a gente está falando de expoente 2. Que no caso agora a gente vai trabalhar com raiz quadrada exata, raízes quadradas fechadas, exatas, bonitas, e não aproximadas, que a gente já viu no sexto ano tem raízes quadradas aproximadas. Só que em vez de números naturais, a gente vai trabalhar com raiz quadrada exata de números racionais, ou seja, de frações, de decimais, basicamente em relação a esses dois tipos de número. Bem, pessoal, então para a gente, em qualquer conteúdo de matemática, quando você vai pegar algo que você já sabe, como por exemplo aqui raiz quadrada, e vai aplicar a outro tipo de número, além do que a gente estava acostumado a fazer, é interessante que a gente relembre, o que a gente já sabe em relação aos números que a gente já sabe fazer, que são os números naturais, e aí a partir deles a gente usa, o que a gente sabe para ampliar nosso conteúdo, a outro tipo de número. Por exemplo, o que é que a gente lembra de raiz quadrada exato, de um número natural? A gente tem que lembrar que raiz quadrada, de um número é por definição o quê? Raiz quadrada de um número é o valor positivo, Agora a gente está considerando o negócio do sinal, então é importante que seja positivo. A raiz quadrada exata de um número é o valor positivo que multiplicado por ele mesmo resulta no número em questão, no número em questão. Então, basicamente, como a própria noção de operação inversa diz, em vez de a gente calcular uma potência, a gente quer calcular, na verdade, qual é o número que a potência dá o valor que eu tenho. Como assim? A definição que a gente sabe lá do sexto ano diz que a raiz quadrada exata, vou até colocar aqui, a raiz quadrada exata de um número é o valor, agora que a gente está no sétimo ano a gente deve considerar o sinal, então vamos considerar o sinal positivo, que multiplicado por ele mesmo resulta no número em questão. Então eu vou buscar um número que eu devo multiplicar por ele mesmo, para que a resposta dê o número que eu quero. Por exemplo, seguindo essa mesma ideia, seguindo justamente essa ideia de potência, é que a gente pode dizer o seguinte, o símbolo é esse daqui, estamos no símbolo, raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 9. Assim o símbolozinho que a gente tinha, a raiz quadrada de 9, a resposta disso, é a resposta para essa pergunta. Qual é o número, qual é o valor positivo que eu devo multiplicar por ele mesmo, enquanto que eu multiplico por ele mesmo e tenho como resposta o número 9, que é o número em questão aqui no caso. Que número é esse? Então a gente encontra o número 3, concorda?
o número 3. Por que o número 3? Aí você explica, né, usando essa definição. Pois 3 vezes 3, né, dá igual a 9, não é assim? Está entendendo? Então, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 é esse valor, né, positivo, que eu multiplico por ele mesmo, né, ele mesmo, e resulta no número em questão. O número em questão é 9, então 3 vezes 3 resulta em 9, certo? Só observem comigo, pessoal, aqui uma coisa. Observação. Tá? Então, peço que vocês observem junto comigo algo bem interessante, tá? Porque que agora a gente faz questão, né, de colocar essa palavra aqui. Eu peço para a gente notar o seguinte, ó, note o seguinte, note que menos 3 vezes menos 3 dá igual a quanto? Vamos fazer o jogo de sinal, né? Então, menos com menos vai dar mais. O mais a gente pode ou não colocar, né? Vou optar por não colocar. E aí 3 vezes 3 vai dar 9. O que vocês observam aqui, pessoal, junto comigo? Eu quero que vocês notem. Acho que vocês notaram o seguinte, né? Com a mesma observação que eu faço. Se eu multiplico 3 por 3, eu obtenho 9. Se eu multiplico menos 3 por menos 3, eu também obtenho 9. Ou seja, quando a gente passa a estudar no sétimo ano os dois sinais, positivo e negativo, a gente passa a ter não um, mas na verdade dois números, né? Dois números diferentes, que multiplicados por ele mesmo, você vai encontrar o número em questão. Que no caso aqui do 9, né, é o 3 e também o menos 3. Né? Então, 3 vezes 3 dá 9 e menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Então, por isso que a gente fala, né, no sétimo ano que a raiz quadrada exata é um número positivo, né? Por isso que eu considero 3 e não o menos 3. E multiplicado por ele mesmo resulta no número em questão. Tá? Porque se eu disser só o número, a raiz quadrada é um número, né, que multiplicado por ele mesmo resulta no número em questão. Aí eu teria duas respostas. Ou a raiz quadrada de 9 seria 3, ou a raiz quadrada de 9 seria menos 3, né? Porque esses dois números, se eu esconder aqui a palavra positivo, esses dois números multiplicados, né, cada um por ele mesmo, resulta em 9. Né? Então, o 9 teria duas raízes quadradas. Né? Então, quando a gente define uma operação, é interessante que a resposta seja única. Né? Então, para a resposta ser única, a gente coloca, né, como padrão o valor positivo. Mas a gente não pode esquecer que um número negativo, né, vezes ele mesmo, continua dando um número positivo, que eu posso encontrar como raiz quadrada. Certo? Mas, por definição, né, quando eu coloco a palavra positiva, a raiz quadrada de 9 é 3. E não menos 3. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso daí. Só mais um exemplo. Né? Então, se a gente quiser calcular a raiz quadrada de 36. Né? O que é que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar, né, pela definição, um valor, né, um número positivo, que multiplicado por ele mesmo resulte em 36. Né? Então a gente pode fazer por tentativas. Qual é o número que eu multiplico? Qual é o número positivo que eu multiplico por ele mesmo e dá 36? Você vai fazendo as continhas, né? 3 vezes 3 deu 9. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. Aí está chegando perto. Aí 6 vezes 6, faz as continhas, dá exatamente 36. Tá? Então a raiz quadrada de 36 é 6, né? E a explicação é a mesma da de cima, né? Só trocando os números. 6, pois 6, né, é um número positivo que multiplicado por ele mesmo resulta em 36. Tá? E não é o tema da nossa aula, tá? A nossa aula em relação à raiz quadrada exata, mas é importante a gente saber, né, que nem todo número tem raiz quadrada exata, tá? Por exemplo, né, se eu quiser a raiz quadrada de 2, a gente não encontra, né, um número exato
que dá exatamente 2. Por que não dá? Porque você observa o seguinte. 1 vezes 1 dá 1, né? Nosso trabalho é procurar um valor que vezes ele mesmo resulte em 2. Né? Então, se eu multiplicar 1 vezes 1, né? 1 por ele mesmo, resulta em 1. Então, não é 1 porque, né, não deu 2. Deu abaixo de 2, né? Aí, se eu testo 2, né, 2 vezes 2, a gente encontra 4. Aí já passa do 2, né? Então, né, a nossa ideia é que a raiz de 2 está entre 1 e 2. Né? Porque o 1 não chegou. E quando eu multipliquei o 2 passou, né? Então a ideia é que seja um número que está entre 1 e 2. E aí, né, a gente vai aproximando. A gente vai pegando números entre 1 e 2, né, multiplicando por ele mesmo. E aí a gente vai encontrando aproximações para a raiz de 2, tá? Mas valor exato esse número não tem, tá? Não tem a raiz quadrada exata, tá? Não tem. Não tem raiz quadrada exata. O máximo que a gente pode fazer, né, no caso da raiz de 2, e de vários outros números, né, como 3, o 5, e assim sucessivamente, é encontrar aproximações, né, números que eu multiplico por ele mesmo e dá próximo de 2, né, ou de 3, ou de números que não tem raiz quadrada exata. Mas o número exato mesmo a gente não tem, né, a raiz quadrada não é exata. Tá racional, tá? Falando de racional. Ok, só que isso daqui, né, especificamente o 9 e o 36, são números racionais, ok, né, são números racionais porque são inteiros positivos, mas a gente sabe, né, que números racionais é bem mais amplo, né, tem os negativos, tem as frações, tem os decimais, né? Então a gente precisa também compreender como é que eu calculo a raiz quadrada, né, desses outros tipos de números, né, frações e decimais. Algo que a gente tem que notar, pessoal, é o seguinte. Observem a seguinte nota que eu vou colocar para vocês aqui. Não existe raiz quadrada de números negativos, tá? Primeira observação que eu quero passar para vocês é essa. Não existe. Negativo, tá? Não existe raiz quadrada exata de números negativos. Como assim, professor? Pensa aqui comigo. Se eu quiser saber, por exemplo, né, a raiz quadrada de menos 9, né, a raiz quadrada do número menos 9. Por definição, a gente deveria procurar que número, né? A gente deveria procurar um número positivo, né, em tese, que multiplicado por ele mesmo dê, no caso, quanto? Menos 9. Só que a gente viu aqui em cima o seguinte, eu mostrei para vocês que 3, né, 3 vezes 3 dá 9, positivo. Né? E menos 3 vezes menos 3 dá também um 9 positivo. Então, qual é o número, né, que eu vou multiplicar por ele mesmo e dê o número negativo? Né? Então, a gente chega a essa conclusão, né? Raiz quadrada de 9, como a de qualquer outro número negativo, tá? Então, aqui é só um exemplo, né? Mas a raiz quadrada exata de números negativos, tá? Qualquer número negativo não existe. A raiz quadrada de menos 9, por exemplo, tá? Só um exemplo, mas se eu colocasse aqui menos 16, menos 36, tá? Qualquer outro número, ela não existe. E eu não estou falando de aproximações, tá? A raiz quadrada de 2, ela existe, mas a gente, né, não tem a exata, né? Não tem raiz quadrada exata. Os negativos, eles não têm raiz quadrada, elas não existem. Tá? Então, tem uma grande diferença.
Aqui a gente encontra aproximações, né? Números cada vez mais próximos da raiz quadrada de 2. Ok, agora no caso dos negativos a gente nem encontra número nenhum, né? Aí a razão é bem básica, né? A razão é bem fácil de entender. Por quê? Porque na hora que você multiplica um número por ele mesmo, se esse número for positivo, dá positivo, né? E se esse número for negativo, quando eu multiplicar por ele mesmo, vai dar positivo, né? Porque como a gente viu aqui, ó, um menos com menos vai dar mais, né? Então, como é que eu vou encontrar, né, um número que vezes ele mesmo dê um número negativo, né? Então, não existe, pois, né, qualquer número multiplicado por ele mesmo dá uma resposta positiva, né? Assim? Dá uma resposta positiva, né? Então eu nunca vou encontrar um número que quando eu multiplicar por ele mesmo eu encontre um número negativo, né? Porque se for positivo dá positivo. E se for negativo também dá positivo, então eu não vou chegar a encontrar nada, né? Nenhum número interessante, né, que dê isso daqui, ok? Então essa é a afirmação já que eu quero deixar para vocês. Não existe. E, né, não confundir raiz quadrada não exata com raiz quadrada que não existe. A não exata é que você, né, não tem um número fechado, né, exato, que quando você multiplique, no caso aqui dê 2, né? Você tem aproximações, tá? A gente começou a aproximar aqui, né, tá entre 1 e 2, então é 1, alguma coisa, certo? Agora, no caso dos negativos, né, essa raiz quadrada ela nem existe, né, porque eu não consigo encontrar nenhum número que dê menos 9, né, quando eu multiplicar por ele mesmo. Porque a resposta sempre vai ser positiva, né? Então como é que eu vou multiplicar um número por ele mesmo e vai dar negativo? Tá certo? Então essa é a nossa primeira observação. A segunda, pessoal, é como é que a gente encontra, né, raiz quadrada de frações e de decimais. Né? Como é que eu encontro a raiz quadrada de frações e também de números decimais. Então vamos começar aqui com as frações. Por que a gente começa com as frações, né? Porque se a gente lembrar lá do caso do expoente negativo, quando a gente quer calcular o inverso de um número, né, a gente troca o denominador pelo numerador. E aí, né, quando a gente foi calcular o inverso de um número decimal, a gente transformou o decimal em fração e aí invertemos a fração, né? Assim, então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai aprender a calcular a raiz quadrada de números fracionários e para calcular a raiz quadrada de números decimais, a gente vai usar o conhecimento que a gente tem de raiz quadrada de fração. Tá? Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 4 nonos, né, de 4 sobre 9. Como é que eu calculo a raiz quadrada dessa fração? Para toda fração, tá? Não somente para essa ou para algumas, mas para toda fração, se você quer calcular a raiz quadrada da fração, você pode, né, e muito provavelmente vai fazer isso daqui. Você vai quebrar, né, essa raiz do número em duas raízes. A raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Legal, né? Então eu peguei a raiz da fração, né? Eu quero calcular a raiz de 4 nonos. Como é que eu calculo a raiz de 4 nonos? Eu calculo a raiz, né, do número 4 e calculo a raiz quadrada do número 9, né, de cima e do de baixo. E aí é só colocar a resposta. A raiz quadrada de 4 a gente já sabe, né? É 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E a do 9 a gente sabe, né, que a gente fez também na folha passada, que é 3. Tá? Então,
a raiz quadrada de 4/9 é 2/3. E realmente, né, se você multiplicar 2/3 por 2/3, observa o seguinte, ó, pois 2/3 vezes 2/3, né, o número que eu achei vezes ele mesmo, tem que dar 4/9. Será que dá? Observe que dá. 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. Certo? Então tá aí bonitinho, né? Obedecendo à definição de raiz quadrada. A raiz quadrada de 4/9 é 2/3. E aqui, né, só explicando por quê. Realmente, se eu multiplicar 2/3 por ele mesmo, dá 4/9. Mas como é que eu encontro 2/3, né? Você pega a raiz da fração e quebra em duas. A raiz do numerador e a raiz do denominador. E aí é só encontrar. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Qual é a raiz quadrada exata, né, de 81 sobre 100? E aí, pessoal, qual é a raiz quadrada de 81 sobre 100? Né? Eu preciso procurar a fração, né, que vezes dela mesma de 81 sobre 100? Eu não preciso, né? A gente pode fazer assim. A raiz quadrada de 81 sobre, né, a raiz quadrada de 100. E aí, né, é mais fácil de encontrar porque esses números são inteiros, né, e positivos. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 81? Com a prática, né, a gente vai ver facilmente que só pode ser o 9, né, 9 vezes 9 dá 81. E o número multiplicado por ele mesmo dá 100 é o 10, né? 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada de 81 centésimos é 9 décimos, já só para na última vez aqui, pois 9 décimos, né, vezes 9 décimos dá igual a quanto? Só pode dar, né, 9 vezes 9 é 81, 10 vezes 10 dá 100. Então, realmente, se eu multiplicar esse número, né, por ele mesmo, eu volto para o que estava dentro da raiz. E isso, né, é a definição que a gente viu na folha passada de raiz quadrada, certo? Mas eu não preciso, isso aqui é só para explicar, né? O que eu preciso fazer para calcular é quebrar a raiz grande, né, em duas raízes pequenas. E depois, né, colocar uma sobre a outra. Tá certo? Pronto, agora a gente pode usar esse conhecimento da raiz quadrada de frações, né, para calcular a raiz quadrada de números decimais. Por exemplo, né, qual é a raiz quadrada de 4,41? Certo? Agora, né, a gente tem um número decimal. Como é que eu vou encontrar, né, a raiz quadrada de um número decimal? A gente vai utilizar a estratégia da fração, né? Eu vou transformar esse decimal numa fração, porque, né, como eu vi aqui em cima, calcular a raiz quadrada de frações é mais fácil. Eu quebro em duas, né, então fico com duas raízes menores, certo? Então vamos lá. Então vou colocar uma raiz maior aqui, né? Como é que fica 4,41 na forma de fração, né? Vai ficar 441 sobre, aí uma, duas casas, então 2 zeros. E olha que legal. 441 centésimos. Né? Eu posso quebrar isso aqui em duas raízes. A raiz de 441 sobre a raiz quadrada de 100. Isso vai dar o quê? Isso vai dar, né? A raiz de 100 a gente já fez aqui em cima. A raiz de 100 é 10. Né? E a raiz de 441, pessoal, tá? Isso aqui você pode fazer por tentativas também. Qual é o número, né, que eu multiplico por ele mesmo, que dá 441? Se você pegar números altos, né, por exemplo, 20 vezes 20 dá 400. Então, chega perto. Se você pega o 21, aí 21 vezes 21 dá exatamente 441, tá? Então, é 21 décimos. E aí, né, a gente pode voltar para a forma decimal. Como é que a gente volta para a forma decimal? Eu divido, né, o numerador pelo denominador. Só que como o denominador é 10, dividir por 10 é bem mais fácil. É só, né, eu pegar a vírgula do número, que no caso está à direita do 1 aqui,
que é exato, e voltar uma casa, porque é 1, 0, né? Então vai ficar o quê? Voltou aqui, né? A vírgula fica entre o 2 e o 1. Então é 2,1. Legal, né? Então, a raiz quadrada de 4,41, você vai transformar, né, o número decimal em fração. Aí, uma vez que você transformou em fração, fica mais fácil encontrar a raiz, né, da fração. E quando você chegou na fração como resposta, você divide e vai encontrar o número decimal exato, tá? E lembrando, né, que dividir por 10 é só atrasar a vírgula uma casa, né? Então, a vírgula está aqui, já que ela não aparece, né? Então ela está na direita. E vem uma casa por causa do 1, 0. Tudo bem? E qualquer outro exemplo tá, é similar a esse. Vocês vão encontrar alguns exemplos aí no livro de vocês, tá? O assunto começa na página 120. Ele te dá, né, aqui nesse quadrinho verde, a mesma definição que eu te dei na aula, que é essa noção de raiz quadrada, né, como sendo um número positivo, que multiplicado por ele mesmo deu o número em questão. Aí vai te dar vários exemplos, né, de como calcular a raiz quadrada de frações, de como calcular a raiz quadrada de decimais, e, né, logo em seguida vem uma atividade que a gente vai passar algumas questões para vocês dessa atividade, tá bom? Então, estudem, tá? Revejam o vídeo quantas vezes quiserem e não deixem de entender esse passo a passo, tá? Porque é muito importante para calcular essas raízes quadradas. Então, até o próximo vídeo.